Olá, estudantes do 6º ano. Tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz que vocês estejam bem. Vamos lá, vamos estudar então? Hoje, os nossos objetivos são, vamos ler uma notícia, vamos identificar o fato central noticiado, vamos compreender as principais características composicionais do texto. Como assim, professora? Características que compõem o texto. O que eu preciso fazer para que aquele texto, daquele gênero, se transforme, então, no gênero notícia? Você sabe como é a estrutura de uma notícia? Como deve ser a linguagem empregada em uma notícia? Quando você ouvir a palavra estrutura, você lembra na estrutura da sua casa, por exemplo. Na estrutura do seu corpo, por exemplo. O que te mantém em pé? São os ossos são a sua estrutura, são a minha estrutura. De uma casa, tem os pilares que sustentam, telhado, paredes, isso é estrutura. Então, a estrutura de uma notícia é o que sustenta o gênero notícia. Tá aqui então. Nós temos o título e a manchete, título ou manchete, tanto faz, temos a linha fina. O que é isso, professora? Temos o lead, que é o primeiro parágrafo, e temos então o corpo da notícia. A notícia vai se estruturar nessa ordem. Então, nessa aula, por exemplo, nós vamos estudar sobre o título e a linha fina. Esses dois nós vamos deixar, vamos trabalhar com título, manchete e linha fina, ok? Vamos ler o trecho de uma notícia sobre uma situação de descarte incorreto de lixo em um grande evento realizado em uma praia de Copacabana, bairro do Rio de Janeiro. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do Rio de Janeiro foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Bom, nós temos aqui uma manchete, tá? E nós temos aqui uma outra informação. Temos mais uma informação. Aí, nós estamos com parte da estrutura de uma notícia. Atividade 1 para você. O título da notícia tem a intenção de chamar a atenção do leitor, a fim de que ele leia, o texto. Então, você vai fazer uma notícia, você não pode colocar lá o tema, por exemplo, da notícia. Você tem que colocar um título atrativo para que o leitor se sinta atraído. Releia o título da notícia. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Explique o que mais chama a atenção nessa manchete, nesse título. Eu te espero.
Respondeu? Ficou mais ou menos assim a sua resposta? O que mais chama a atenção é a quantidade de lixo retirado da praia. Sim, que é um absurdo, né? 290 toneladas. Agora nós, que somos alunos do 6º ano, já sabemos que 1 tonelada significa 1.000 quilos. Ou seja, foram retiradas, né, nessa festa do Réveillon, que é a virada de ano do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, 290.000 quilos de lixo da orla da praia de Copacabana. Vamos ler mais um trecho da notícia? A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3.000 garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo, 31, e terminou na segunda-feira, 1º, antes das 10 da manhã, antes das 10 horas. Segundo a Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb é que trouxe essa informação para nós. O volume é um pouco menor que o do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. Melhoramos um pouco, né? Se no ano passado havia 290 toneladas, agora são 285, estamos evoluindo, diminuindo aí a quantidade de lixo. Atividade 2 para você. Qual é o fato central da notícia? Por que esse fato é tão relevante a ponto de virar notícia? Então, qual é o fato central? Qual é a informação mais importante da notícia? E por que ela é tão relevante a ponto de virar notícia? Pensa, organize as duas respostas em um texto só e eu já volto para a gente conferir. Você conseguiu organizar as duas respostas em um texto só? Não? Então, nós vamos aqui na nossa resposta, ficaram organizadas separadamente. Né? Vamos dar uma olhada? Qual é o fato central da notícia, professora? O fato central na notícia é a quantidade de lixo retirada da praia de Copacabana no Réveillon. Isso é o fato central. Por que esse fato é tão relevante a ponto de virar notícia? Uma resposta possível, porque é cada dia mais gritante a necessidade de produzir menos lixo e fazer o descarte adequado. Então, professora, eu não respondi mais ou menos assim. Essa é uma resposta possível. Se nós estamos produzindo cada vez mais lixo e estamos colocando esse lixo em local inadequado,
Nós precisamos revisar isso, né? Nós precisamos voltar e começar a refletir onde que nós vamos parar com esse comportamento nosso. Precisamos reduzir a quantidade de lixo? Sim. E o lixo que nós produzirmos, vamos dar um descarte correto? Sim. Vamos pensar nisso? Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a estrutura da notícia. Nós vamos deixar a interpretação, né, que já fizemos, e vamos trabalhar a notícia, a parte estrutural. Após o Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Isso é o quê, pessoal? Isso é o título. Isso é uma manchete. Então, o título e a manchete têm a função de atrair o leitor para a leitura do texto. Aí, na sequência, vem um outro texto aqui, uma outra informação, em um tamanho de letra diferente, né? E qual é a função desse trecho aqui? Trazer mais uma informação. Em toda a orla do Rio de Janeiro foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Entendeu? Aqui nós temos a manchete e aqui nós temos uma informação a mais. A linha fina não repete a informação do título. A linha fina acrescenta informação ao título. Lá foram retiradas 290 toneladas de Copacabana, mas a orla do Rio, né, do estado do Rio de Janeiro, a orla inteira, 653 toneladas aí. Então, aqui, por exemplo, nós temos a linha fina, e aqui, professor, o que significa isso? É o local de publicação, é a data dessa publicação, e no caso aqui, a Agência Brasil, que é o veículo que leva essa informação, tá? Em que veículo que foi publicado? Agência Brasil, né? E aí, na sequência aqui, temos também o Rio de Janeiro, que é o local dessa publicação. Manchete ou título principal, geralmente é escrito de forma bastante clara, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Que no caso aqui, foi isso, chamar a atenção para a quantidade de lixo que foi jogada lá na orla do Rio de Janeiro. Vamos refletir um pouco mais sobre o título da notícia. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Professora, sabe o que eu percebi? Se a notícia deveria estar com os verbos no passado, porque é alguma coisa que aconteceu. Mesmo que seja há 1 minuto, há 10 minutos, há um dia, é uma notícia, é passado, não é, professora? E por que eles usam o verbo aqui no tempo presente? Pois é, ó. Garis retiram, é como se ele estivesse fazendo isso agora. E aí nós temos aqui, ó, observe que no título foi empregado o tempo verbal presente, retiram. Você sabe por que foi usado esse tempo verbal? Outra estratégia do jornalista. O jornalista que trabalha bem com a língua portuguesa, ele sabe que ele usando o verbo no tempo presente, ele vai trazer a notícia para a atualidade. Ó. Esse tempo verbal foi usado no título para produzir um efeito de atualidade na notícia. Tanto no título como no restante da notícia, os verbos são empregados em terceira pessoa com o objetivo de estabelecer objetividade e precisão nas informações, a fim de garantir credibilidade ao que foi relatado. Como assim, professora? Eu não consigo... Sempre quando falo em terceira pessoa, eu fico em dúvida. Quando nós falamos em pessoas do discurso, nós estamos falando da primeira, eu, da segunda, tu, da terceira, ele. Ele quem? O lixo. Ele quem? Eles quem? Os garis. Então, a pessoa que é o jornalista, ele não se coloca ali na notícia. Nós, brasileiros, precisamos diminuir a produção de lixo. Não. Ele coloca, os brasileiros precisam. Certo? Então, ele deixa o texto, né, na terceira pessoa com o objetivo de trazer objetividade e garantir a credibilidade. Por que vai garantir a credibilidade, professora? Porque quando a gente olha um fato de fora, a nossa visão, ela não é apaixonada, sabe? Por exemplo, imagina lá, vou fazer uma comparação aqui para você entender. Você teve lá uma discussãozinha por causa da bola, por causa do brinquedo, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu primo, sua prima, tá? Teve uma discussão.
Quem vocês acham que pode emitir uma opinião a respeito daquilo? Quem que tinha razão, quem que não tinha? Uma pessoa que está de fora. É diferente se você perguntar para quem está envolvido na situação, vai falar de uma forma apaixonada, portanto passional, portanto parcial. Por isso que tem que ter, para ter credibilidade, tem que ser colocada em terceira pessoa e não em primeira pessoa, ok? Atividade 3 para você. Agora releia o subtítulo ou a linha fina da notícia. Em toda a orla do rio foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Que fato foi noticiado nessa linha fina? Qual é a função da linha fina em relação ao título? Eu te espero. A gente já falou sobre isso. Eu espero que você responda certinho. Respondeu? Respondeu? Ótimo. Então vamos lá. Qual é o fato noticiado, né? E qual é a função da linha fina? Na linha fina, o fato é a retirada do lixo em todas as praias do Rio de Janeiro. Em toda a orla do rio foram recolhidas 653 toneladas. A função dessa linha fina em relação ao título é complementar a informação do título ou mencionar um fato relevante da notícia. Então, vamos lá. A hora que a professora pedir que você produza uma notícia com manchete e com linha fina. O que você tem que fazer? Você tem que colocar na linha fina uma informação complementar e não repetir a informação ali da manchete. Afinal, o que é linha fina ou subtítulo, professora? A linha fina é a frase ou período
na maioria das vezes sem ponto final, que aparece abaixo do título e completa seu sentido ou dá outras informações. A linha fina funciona como subtítulo e usa letras menores que a do título e maiores que a do texto restante. Você conseguiu compreender isso? Simples. As letras da manchete ou do título são maiores que a da linha fina. E a da linha fina são maiores que a do texto, certo? Então, em ordem, né, decrescente. Letra maior para o título, um pouquinho menor para a linha fina e menor ainda para o texto, tá? Aqui temos um exemplo. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Olha a letrinha da linha fina. Em toda a orla do Rio, foram recolhidos 653 toneladas de lixo, tá certo? Bom, muito importante saber. O subtítulo ou linha fina nem sempre estará presente na composição da notícia. Professora, eu vi uma notícia no jornal, estava escrito lá e não tinha linha fina. Pois é, olha a informação. Nem sempre estará presente na composição da notícia. Ou seja, a linha fina é também uma escolha do autor quem escreve a notícia. A linha fina é uma escolha do jornalista. Tá, professora, mas então, se o jornalista pode escolher, se o jornalista não precisa colocar, então não coloca. Pois é. Olha a importância da intenção de quem vai produzir. Eu vou produzir uma notícia, perfeito. Eu quero que essa notícia seja lida ou eu quero que essa notícia seja ignorada? Pois é. A partir da minha intenção, assim será o meu trabalho. Se eu quero que a minha notícia chame atenção, que cause impacto na sociedade, na comunidade, no bairro, eu tenho que usar uma estratégia de produção. Alguns não vão usar a linha fina porque também tem intenção de não usar. Alguns vão usar a linha fina porque tem intenção de usar. Agora, uma coisa muito importante que a professora vai chamar a sua atenção. Se eu quero usar a linha fina, mas não faço, é diferente de eu não usar porque eu não sei que poderia ter. Você conseguiu compreender? Quando eu opto, quando eu tenho escolha, quando eu tenho opção, significa que eu tenho uma intenção e eu vou trabalhar em cima daquela intenção. Agora, se eu não falo, se eu não faço isso é porque eu não sei, aí é o complicado do nosso estudo. Eu não estou estudando direito, eu não sei produzir direito. É igual vocabulário na hora de você produzir um seu texto. Você vai lá usar, por exemplo, falar uma notícia, uma informação, lá um texto sobre cachorro. E você usa cachorro, 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 cachorro. É falta de vocabulário. Percebe? Nós temos que saber e optar por fazer ou não, tá certo, pessoal? Então, nesta aula de hoje, pessoal, nós lemos uma notícia e analisamos alguns aspectos desse texto. Estudamos dois elementos que compõem a estrutura da notícia. São eles o título e a linha fina. O título vai sempre estar presente, que é uma estratégia de chamar o leitor para ler a notícia, e a linha fina pode ocorrer dela não estar presente. É uma escolha do autor, como nós já vimos isso. Pessoal, nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.